programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora, profissionais da educação resistem. Zema, cumpra a lei, pague o piso da educação, reajuste já. Foram com esses argumentos, com essas palavras de ordem, que o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, reuniu, no último dia 22 de dezembro, um grande número de educadores e educadoras na cidade administrativa, para um último ato público e um recado direto ao governador do estado no ano de 2021. O saldo da conta do Fundeb são 2 bilhões e 47 milhões que o Estado não utilizou. Esse recurso é equivalente a mais ou menos 4 folhas de pagamento da educação. Esse recurso seria suficiente para pagar o piso, para pagar os reajustes do piso, para pagar direitos de carreira, que muitos tiveram publicação e não tiveram ainda o pagamento do seu direito de carreira, e todas as verbas retidas que nós lidamos com elas ao longo da nossa vida funcional por conta da incompetência da gestão do Estado, do governo Zema. É um absurdo que essa política do Novo de privatização da educação, da saúde, dos serviços públicos não é uma boa política para a população mineira. Então a gente segue em luta na defesa da educação, dos serviços públicos, em defesa de mais investimentos nos serviços públicos, os servidores, denunciando os péssimos salários praticados em Minas Gerais pelo governo Zema. E ele precisa entender que recurso da educação do Fundeb tem que ser aplicado na escola, com os trabalhadores da educação, com os trabalhadores da educação, e que a saúde e os demais serviços públicos, para realmente atender a população, precisam de investimento. Na realidade, o que não foi pago ainda são 4,1 bilhões de reais dos recursos do Fundeb. E esses recursos não são do governo de Minas. Esses recursos são da educação. Esses recursos são, sobretudo, para a valorização dos educadores. E nós, desde o início do governo, desde o início do ano, nós vemos batendo na tecla que é necessário reajustar os salários, cumprir o piso salarial profissional nacional. Tem dinheiro para honrar os compromissos da educação. Nós sabemos que rateio quer dizer que o administrador não fez o que deveria fazer durante o ano, não é? Porque a conquista do Fundeb, hoje na Constituição Federal, quer dizer exatamente que é uma política tão importante para o país, que é a Constituição agora que o protege de forma permanente. Esse processo do Fundeb está sendo importante, Rogério, porque está desmascarando o que o Partido Novo sempre dizia. A eficiência, a transparência, pensar no mineiro. Não tem transparência, não tem eficiência para chegar com 2 bi no final do ano e não está pensando na população mineira, porque os profissionais da educação fazem parte da população mineira e têm o direito de receber os recursos que toda a legislação protege para que seja investido na remuneração. O Outras Palavras dá início a uma série de reportagens e vamos documentar a retrospectiva Sindiúti 2021. Nesta entrevista, a Andréa Truz, da TV 247, Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, fala da situação grave da pandemia em Minas Gerais e destaca a situação do colapso do sistema de saúde no Triângulo Mineiro. Nós temos situação já de colapso no sistema de saúde nessa região e outras regiões já caminhando para o colapso. Todos os estados que ensaiaram ou que estão insistindo em algum tipo de retorno, mesmo que escalonado, mesmo que com menos alunos, com esta falsa ideia de que o número de pessoas na escola vai ser reduzido,
a contaminação está aí a olhos vistos. A coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, em live promovida pelo Comitê Mineiro da Rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no último dia 4 de março, disse que, para garantir um mínimo de segurança à categoria da educação, aos estudantes e à comunidade escolar, foi preciso o sindicato recorrer à Justiça. A rede estadual de Minas Gerais, nós também estamos com as atividades presenciais suspensas desde o ano passado, desde março do ano passado. É importante relembrar que desde abril do ano passado, o governo do estado tenta, de alguma forma, convocar, reabrir escolas, tentou em maio, nós recorremos ao Tribunal de Justiça, tentou em outubro do ano passado, dia 17 de outubro, para ser mais exata, recorremos ao Tribunal de Justiça e temos uma decisão liminar que proíbe o Estado de reabrir, de convocar presencialmente, justamente em virtude dos aspectos de infraestrutura que o Estado de Minas não possui. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, ao participar da live de abertura das celebrações do Dia Internacional de Luta das Mulheres, organizado pela Assembleia Legislativa, com participação de mais de 50 mulheres, por meio da rede Sempre Vivas 2021, fala dos desafios das mulheres em tempos de pandemia e ressalta a necessidade de uma política a serviço da vida e não da morte. Esse fica em casa, que deveria ser tão necessário e importante para evitarmos o colapso do sistema de saúde que hoje Minas Gerais vive, significou para as mulheres muitas coisas e muitas demandas, sobrecarregando-as, né? Então, as mulheres hoje têm administrado, além do trabalho em casa, aquelas que têm condições, o trabalho em casa, têm administrado um orçamento doméstico cada vez mais instável, têm sofrido violências diversas e um adoecimento em função da pandemia. A CUT Minas e entidades da base cutista se uniram com movimentos sociais, estudantis e populares e realizaram no último dia 4 de março a ação da campanha Combustível a Preço Justo. Alexandre Finamori, coordenador-geral do Sindipetro, disse que é possível, sim, gasolina a R$ 3,50 o litro, através de uma política de preço justo e sem maldade. A gasolina está muito cara, R$ 5,60, R$ 6. É importante, galera, saiba que a Petrobras explora petróleo no Brasil por $13, mas vende para as refinarias brasileiras por 60, que é o preço internacional. Nós somos um país produtor de petróleo. Nós podemos explorar o petróleo, refinar nas refinarias da Petrobras, que hoje estão ociosas em 70%, e vender a um preço justo, a um preço que garanta o lucro para a empresa, mas também garanta o direito de uso da gasolina, do diesel e gás cozinha. Para mudar essa realidade, precisamos mudar a política de preço da Petrobras. Se o petróleo é nosso, se as refinarias são nossas, por que nós temos que vender a preços internacionais? Um preço nacionalizado do petróleo sairia em termos de R$ 3,50 a gasolina, R$ 50 um botijão de gás. O que vender a preços internacionais, dolarizar o petróleo, é maldade com o povo, é covardia. Mulheres negras no poder. No último dia 11 de março, sob a mediação de Ieda Leal, a ONG Chapuri Socioambiental promoveu uma live com Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, e a Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT. Primeira mulher negra a coordenar esse sindicato. Eu carrego essa marca, esse legado, eu espero que seja um legado. Na pandemia, com tudo que nós temos enfrentado, aqui em Minas, com um governo que quer nos colocar de volta na escola e tenta isso desde abril do ano passado, sem oferecer condições, sem infraestrutura alguma. O Sindiúti tem enfrentado isso com muita determinação, sabe? A gente estava no meio de uma greve quando começou a pandemia e agora nós estamos na luta há um ano para manter a nossa categoria viva. Espaço aberto agora para Anselmo Braga, diretor do Sindipetro Minas Gerais, fazendo uma grave denúncia. Estamos no pior momento da pandemia e eu estou aqui na refinaria Gabriel Passos, em Betim, para denunciar em nome do Sindipetro Minas que está havendo aqui
um surto de Covid-19. Enquanto o sistema de saúde entra em colapso na região metropolitana de BH, a Petrobras está realizando uma parada de manutenção, colocando milhares de pessoas em risco. O Sindiúti fazendo a denúncia de que o governo do estado manteve a convocação e auxiliares de educação básica, SBs, assistentes técnicos da educação e outros profissionais estão trabalhando presencialmente na rede estadual, mesmo diante da onda roxa do programa Minas Consciente. O assunto também foi levado pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ao plenário da Assembleia. Meu apelo, presidente, é para que essa situação que eu recebi hoje pela manhã, ela não se torne também sem controle. Mais uma colega internada com suspeita de Covid no Eduardo de Menezes. Está com pneumonia e no oxigênio. Essa colega é uma auxiliar de serviços da educação básica, presidente. Os auxiliares de serviço, assim como os assistentes técnicos, as diretoras de escola, foram convocadas ao trabalho na onda roxa. Não é momento de fazer disputa ideológica e estabelecer trabalho presencial ou escola para contaminar as auxiliares de serviço, as assistentes técnicas, as diretoras de escola. Uma reviravolta no caso Lula. Nós trazemos aqui Rubens Goiatá, cientista político, sociólogo, para fazer uma releitura das decisões do ministro Edson Fachin do STF, que no dia 8 de março anulou todas as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Fachin, que é o maior defensor da Lava Jato no Supremo Tribunal, ele tentou, na verdade, proteger o ex-juiz Sérgio Moro. E está mais que provado pelo material que foi veiculado pela chamada Vaza Jato, que o Moro agia em conluio, como amiguinho lá do pessoal do Ministério Público. O juiz não pode fazer isso. O Ministério Público é uma parte do processo, é a acusação. A outra parte é a defesa do acusado. Entre ambas, o juiz tem que estar neutro, imparcial. Não foi isso que aconteceu com o Sérgio Moro. Vocês estão lembrados quando eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade? E disse que a minha canela não era canela de pombo, eu não ia colocar, tornozeleira, e que não ia para casa preso porque a minha casa não era cadeia. Muita gente achou que eu estava radicalizando. E eu estava apenas dizendo o que eu sentia. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Outras Palavras por meio do Sindiúti destaca nessa edição o quão importante é ter na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um espaço de escuta das pautas prioritárias da educação. Nesse sentido, vale reforçar a relevância para esse segmento da reeleição da deputada estadual Beatriz Cerqueira para a presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A presidência quer agradecer ao processo eleitoral que nós acabamos de finalizar, registrar a importância de uma comissão de educação, ciência e tecnologia, ter na sua composição uma maioria de professores e professora. Isso faz uma grande diferença no cotidiano dos debates que nós fazemos, porque nós trazemos a realidade do dia a dia das nossas escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais, a importância da pauta da pesquisa, ciência e tecnologia, que nos guiou e fez com que nós iniciássemos o trabalho do Fórum Estadual em Defesa da Ciência, que espero possamos retomar o mais brevemente, dizer àqueles e àquelas que nos acompanham, que tem na Comissão de Educação, com esse processo eleitoral, a certeza da continuidade da defesa de uma educação pública, laica, socialmente referenciada, de qualidade e com todos os compromissos com os trabalhadores em educação. Lockdown em defesa da vida e dos direitos. Este foi o tema de uma live promovida pela CUT e o Sindiúti no último dia 24 de março, um espaço que, segundo Denise Romano, coordenadora-geral do sindicato, foi fundamental não só para fazer a denúncia, mas também para lutar pela vacina para todos e levantar a bandeira em defesa dos serviços públicos, dos servidores e pelo auxílio emergencial de R$ 600. É um momento de reflexão, esse encontro aqui que estamos fazendo,
reflexão sobre o universo de doentes, reflexão sobre o universo de mortos, reflexão sobre o descontrole que está este quadro, né, de contaminação pela Covid-19. Nós precisamos de vacina para todos. Enfrentar pandemia só tem 2 jeitos. Um é vacina e isolamento. E é tudo que o governo federal não quer. Do ponto de vista dos trabalhadores da saúde, a maioria foram vacinados. Então, evidentemente, que a perda ainda continua acontecendo, a morte de servidores da saúde, mas agora num número menor. Porém, se durante o ano de 2020 houve um número grande de perdas, esse ano de 2021, com as novas variáveis do vírus, que é mais agressivo, que contamina com mais rapidez, a nossa preocupação, ela se dá com os demais trabalhadores fora da saúde, como os fiscais, os assistentes sociais, os garis da SLU, que não estão nem previstos no plano de vacinação nacional. Essa iniciativa de propor o Dia Nacional de Luta em defesa da vida, da vacina, do emprego, do auxílio emergencial de R$600 e contra as privatizações, né, é louvável e fundamental nesse momento dramático que a classe trabalhadora brasileira vive. Outras Palavras abre espaço agora para trazer alguns dos principais momentos de uma live promovida pelo deputado federal Rogério Correia no último dia 5 de abril sobre a vacinação em Minas Gerais. Essa é uma página do New York Times, onde ele faz o acompanhamento das vacinas que estão disponíveis hoje no mundo. Então, a primeira coisa surpreendente é a quantidade de vacinas num prazo tão curto para o enfrentamento de uma doença. Vacinas que vierem depois já podem vir ajustadas para imunizarem as pessoas que vierem a ser vacinadas contra essas variantes. Então, portanto, são bem-vindas essas vacinas que ainda estão chegando ao mercado e essas vacinas que já estão disponíveis, elas acabarão sendo ajustadas de alguma forma. Quem promove a aglomeração e, portanto, diminui, né, aumenta, na verdade, a circulação de pessoas, não está professando fé. Os números são assustadores, a situação nossa é desesperadora e, portanto, deveria ter de toda a sociedade um esforço para que a pandemia possa ser controlada. Vem fazer esse vídeo em forma de protesto, denúncia, com relação ao retorno presencial que aconteceu na rede municipal de Brumadinho e levou uma colega de trabalho, uma professora de 40 anos de idade, mãe de 3 filhos, a óbito. Desde os dias 2 e 3 de fevereiro quando começaram a acontecer as primeiras reuniões presenciais, a gente vem alertando a gestão municipal para o risco que os trabalhadores e toda a comunidade escolar poderiam estar correndo com o retorno presencial nesse momento que é o pior momento da pandemia. Foram vários ofícios e requerimentos enviados para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Saúde, para o prefeito, para a Comissão de Saúde e Educação da Câmara, com a qual nós fizemos uma reunião com o chefe de gabinete, solicitando e deixando por escrito uma solicitação de reunião com o prefeito. Portanto, várias reuniões, solicitações à Secretaria de Saúde, ao COIS, à Secretaria de Educação, ao prefeito e não fomos ouvidos. Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, repercutindo aqui conosco sobre um ofício que o governo do estado enviou recentemente ao Ministério da Educação pedindo para incluir a comunidade escolar como grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização. O governo de Minas Gerais está atrasado. Nós já estamos na metade do mês de abril de 2021.
Já temos vacinas habilitadas para serem aplicadas na população desde o início do ano. E solicitar ao governo federal a inclusão da nossa categoria e da comunidade escolar no Plano Nacional de Vacinação equivale a dizer que a situação vai continuar do jeito que ela está. Pandemia fora de controle. Mais de 13 milhões de infectados e cerca de 360 mil mortos no país. A situação em Minas Gerais também é extremamente grave. Mas a quantas andam as prioridades da educação no Estado? Vamos ouvir o diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, coordenador do Departamento de Comunicação. O programa de educação não presencial do governo do Estado de Minas falhou. Falhou por não ouvir os trabalhadores da educação, não estar atento às reais necessidades da comunidade escolar no Estado. Nós atendemos em grande parte filhos e filhas de trabalhadores, trabalhadoras, que não têm acesso à internet, não têm os equipamentos necessários, e o governo colocou alternativas pouco realizáveis, como, por exemplo, acesso pela TV Minas, que tem um alcance muito pequeno. Ela foi sucateada ao longo dos anos, e em especial no atual governo, e também com relação às apostilas impressas, quando denunciamos por várias vezes que a responsabilidade dessa impressão estava sendo transferida para os pais e mães dos estudantes por absoluta impossibilidade das escolas arcarem com os recursos para tal impressão, uma vez que o Estado não se incumbiu disso. Valorização da ciência, a universidade pública e a produção da vacina nacional pela UFMG. A deputada estadual e presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, Beatriz Cerqueira, e o deputado federal Rogério Correia conversam com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart, e com a pesquisadora do Centro de Tecnologia, Vacinas e Diagnósticos, Ana Paula Fernandes, sobre a importância do apoio financeiro para a vacina da UFMG, que teve 100% de aproveitamento nos seus primeiros experimentos. A Covid trouxe toda essa questão dessa emergência, da escassez de recursos, mas como nós fizemos para a Covid, isso é fato, está demonstrado, nós poderemos fazer para outras doenças. E nós conseguimos, com essa vacina, que é de fácil produção em território nacional, que atende todos esses requisitos, foi uma felicidade quando a gente viu que é uma das que mais induzem proteção. Projeto de municipalização das escolas da rede estadual imposto pelo governo do estado é a negação do direito à educação. Em março deste ano, o governo de Minas, sem qualquer diálogo com os profissionais da educação, comunidades escolares e no momento mais crítico da pandemia de Covid-19, apresentou o projeto Mãos Dadas, que na prática significa a municipalização das escolas públicas da rede estadual do ensino fundamental. Para o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o projeto do governador do estado representa a destruição da educação pública e a desresponsabilização do Estado na manutenção e na garantia de um ensino de qualidade na rede estadual. E no último dia 19 de abril, o Sindiúti Subsede Betim realizou uma live para discutir sobre esse assunto. O tema foi Zema quer municipalização. Medioli, diga não. Eles estão, na verdade, pegando todos os meninos e estão fazendo assim, jogando na rede municipal. Então, aqueles alunos, aquelas crianças, aqueles pré-adolescentes que estão estudando lá no bairro Amazonas, que é a escola que tem o maior número de estudantes a serem afetados, são 432, quase 500 alunos. Eles serão todos retirados, arrancados, com a raiz e tudo, e jogados para a rede municipal. O Estado quer municipalizar todas as matrículas, e o objetivo é esse, do 1º ao 9º ano. Inicia pelo 1º ao 5º, mas em alguns lugares a mesma escola oferta ensino fundamental e ensino médio, 1º ao 5º, 6º ao 9º e ensino médio na mesma escola, nos turnos diferentes. O Estado está, inclusive, oferecendo
não pode municipalizar a escola inteira porque atende 3 modalidades, vamos fazer coabitação. E aí, os impactos disso para a vida funcional da pessoa, do trabalhador. O designado, gente, está na rua. Está na rua. Como vimos, a municipalização representa a entrega de 15 escolas da rede estadual de Betim para a responsabilidade da prefeitura e a comunidade escolar, as mães de alunos também se posicionando aqui. Gostaria de manifestar a minha indignação, pedindo a todos que se manifestem também, porque nossas crianças vão ficar prejudicadas. Venho compartilhar com vocês a nossa luta contra a municipalização da escola do bairro Amazonas. Eu convoco, chamo, interpelo os moradores e moradoras de Minas Gerais, de modo especial de Betim, contra o projeto nefasto de municipalização do Fundamental 1 das escolas estaduais. Vamos agora à Assembleia Legislativa ouvir a deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre alguns requerimentos que impactam o cotidiano da vida das pessoas nas escolas. Mãos dadas, não está dando a mão para ninguém. Esse projeto é péssimo, é desrespeitoso. O governo induziu os prefeitos a erro. Os passos tem o passo a passo. No passo a passo, tudo acontece sigilosamente entre o prefeito e a secretaria. No segundo semestre, depois de tudo resolvido, sem que ninguém tenha acesso a informação nenhuma, além do prefeito e a secretaria, a comunidade escolar será informada. Como ficaríamos sem o atendimento do serviço público? Já imaginaram? A PEC 32 de 2020 do governo federal, que trata da reforma administrativa, propõe exatamente isso. E nessa live realizada pela CNTE, no último dia 26 de abril, foram feitas essas considerações. Acompanhe. O governo, ele sinaliza para a sociedade que a PEC 32, ela se constitui em um projeto de transformação do Estado. O objetivo de reduzir a presença do Estado, inclusive no provimento de bens e serviços para a população, um ajuste fiscal muito caracterizado pela desregulamentação de direitos, porque a PEC 32 traz uma série de transformações do ponto de vista de vínculos, inclusive em relação a esses novos que eu acabei de mencionar, traz também uma série de novas regulamentações de restrições e obrigações e, principalmente, ela está vinculada a um paulatino incremento da privatização dos serviços públicos, e a gente tem notado aí a apresentação de uma série de legislações no Congresso Nacional caminhando para isso. Campanha Diga Não à Reforma Administrativa. A PEC 32 e seus efeitos para a classe trabalhadora foi também um tema de uma live realizada pela CUT Minas, com as presenças da deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, deputado federal Rogério Correia, Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas, sob a mediação da secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, Lourdes Aparecida. O Brasil tem algumas contas que não fecham, né, Bia? Os caras prometeram lá o Guedes, o Bolsonaro, Rogério, com a reforma trabalhista, que teria geração de emprego de imediato no Brasil. No outro dia, você lembra? O Guedes foi para a televisão, nós vamos gerar 10 milhões de emprego. Eles não geraram emprego, eles substituíram a mão de obra. A reforma da Previdência não trouxe nada para o Brasil, nada, só trouxe prejuízo para as pessoas se aposentarem, retirou o dinheiro da Previdência e quase, como você disse, privatizou, né, Rogério? E agora eles querem acabar com isso, querem que o povo ajude a acabar com isso. Então, esse tipo de conversa que nós estamos aqui ajuda muito para a gente poder fortalecer isso, inclusive com trabalhadores e trabalhadoras, Bia, que votaram em Bolsonaro e votaram em Zema. E a luta vai ser essa PEC aqui que nós não vamos deixar passar de jeito nenhum, né, Rogério? Nós vamos brigar junto, nós vamos lutar junto para poder barrar essa PEC, para a gente poder voltar para o nosso povo ter esperança de um mundo melhor, que as pessoas tenham que ter emprego digno, que ela consiga ter uma renda boa, consiga ter horário para descansar, para o seu lazer. Então a gente tem que voltar a sonhar com isso e voltar a lutar por isso. Até o sábado que vem.